Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de sábado, o vídeo do dia seguinte, o vídeo bom, cara, o vídeo de comemoração aí dessa grande vitória do nosso Vascão aí por 5-1, atropelando aí o Internacional em São Januário. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de tudo que acontece aí dentro do Vasco da Gama. Primeiramente, peço para você deixar seu like, para você deixar seu joinha, para você compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas aí no canal do YouTube, gente. Pessoal, deixa o like é muito importante para dar visualização nos vídeos. Quanto mais like vocês deixarem, você assistir, é só apertar o joinha ali, não custa nada, cara, não custa nada, não paga nada, é uma maneira de você me ajudar e totalmente grátis, totalmente de graça, entendeu? Então me ajuda aí para eu engajar o canal, para o canal aí ter cada vez mais conteúdo aí de qualidade, informações aí para você. Vamos falar de Vasco aqui, pessoal, dando aí primeiramente, né, um excelente sábado para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá, eu tô gravando agora de tarde, no final da tarde, daqui a pouco tem jogo da Libertadores, né? A final da Libertadores já tá um furdunço aqui, cara, aqui perto, eu tô colocando nem o nariz para fora de casa porque eu não suporto, cara, eu não aguento. Mas boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você vai ver esse vídeo. Falando aqui para imensa torcida do Vasco, imensa torcida bem feliz, norte-sul desse Brasil, e que ela volte o quanto antes a ser cada vez mais feliz, gente. Ontem foi o dia da mudança que eu falei, né? Foi o dia da mudança. Mas voltando só aqui na final hoje da Libertadores, quando eu subir esse vídeo aqui para vocês, talvez já esteja ocorrendo o jogo, tá? Mas eu vou voltar mais tarde, seja por bem ou seja por mal. Cara, eu espero que o Palmeiras vença essa partida não só pelo fato, né, de não querer que eles sejam campeão. É porque depois, cara, a rua fica um inferno. Ah, mas Eduardo, os caras estão comemorando, eles têm direito. Tem, cara, tem direito, toda torcida tem direito, mas, cara, é diferente, cara. É diferente, você só vê coisa ruim, Eu vou parar por aqui, pessoal, não me chamar aqui de, sabe, de preconceituoso, de nada, mas, cara, é diferente das outras torcidas, mesmo que seja, mas eles têm uma torcida muito numerosa, é a maior, tá, beleza, mas tu vê que não é legal, tu vê uma parada pesada, tu vê, sabe, então, cara, é por isso que eu torço pra perder, cara, é mais assim pelo bem-estar do pessoal depois para andar na rua e tudo, você anda até melhor, entendeu? Mas vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem ganhou do Internacional de 5-1. Tiveram outros jogos também, Juventude Bahia, Santos e Sport, Juventude Bahia, acho que foi Juventude Bahia, se eu não me engano, 1-1. E Santos ganhando do Sport de 3-0, Sport já rebaixado, o Santos saiu da zona de rebaixamento. E nesse exato momento está jogando Vitória Internacional, até onde eu vi o Vitória estava vencendo. Vitória Internacional não. Oh, Deus do céu, já anotei as coisas erradas aqui. Vitória e Mirassol, eu anotei errado, desculpa, tá, gente? Vitória e Mirassol, e o Vitória está ganhando de 1-0 lá no Barradão, 1-0 Vitória. E com isso o Internacional está indo para a zona de rebaixamento, tá? Está indo para o Z4, está ficando ali e na 17ª colocação. Vou botar até a tabela de momento aqui para vocês, ó. Internacional entrando aí no Z4. Olha como é que a vitória de ontem do Vasco foi importante, cara, em cima do Internacional. Principalmente com uma goleada dessa, para dar confiança, para dar moral ao time. Foi fundamental essa vitória. Olha, eu queria muito ter estado lá, eu ia nesse jogo, né? Só que o meu amigo lá, o Bruno, demorou ali para comprar os ingressos, já tinha acabado, mas olha, a chuva que caiu no Rio de Janeiro, eu não sei se eu ia conseguir voltar para casa. Sinceramente, eu não sei se eu ia conseguir voltar para casa, tá? Porque eu moro longe, já falei. Se eu morasse no Meia como antes, era outra história, mas
Onde eu tô morando aqui em Paracambi, cara, ficaria inviável depois que o jogo for acabar, era mais de 11 horas. Depois ele falou pra mim, tu dormia lá em casa, não sei o que e tal, pô, e tal. Mas, porra, né? Mas a gente não pensa nisso, né? Vamos continuando aqui, ó. Hoje está tendo Vitória e Mirassol, eu notei errado. Vai ter também Ceará e Cruzeiro daqui a pouco, às 21 horas. Olho nesse jogo aí, porque o Ceará está em 14º com 42 pontos. Ganhar pode chegar a 45. O Ceará está querendo fugir também aí da zona da confusão e da zona de rebaixamento. Amanhã, Fortaleza e Atlético Mineiro e Corinthians e Botafogo. Gente, olha só, fiz uma projeção aqui. Não dá para chegar mais na Libertadores. As chances são muito remotas, porque além do Vasco ganhar as outras duas partidas que faltam, que ele chegaria a 51 pontos, ele teria que torcer contra São Paulo, Grêmio, Bragantino, que está atrás da gente, com 45 pontos também, Corinthians com 45 e Atlético com 45 e Ceará com 42. Ceará nem tanto, né? Mas esses três aqui, ó, Bragantino, Corinthians e Atlético, estão 45 pontos, não poderiam ganhar. Ou se eles ganharem também, o Vasco, se ganhar os jogos que faltam aí, o Vasco poderia chegar na frente deles de qualquer maneira. Eles podem até ganhar. O Vasco não precisa secar esses clubes que estão com 45. O Vasco tem que secar mesmo aqui, ó, é o Grêmio e o São Paulo. Um com 46, o outro com 48. Se esses dois times tropeçarem aí pelo menos uma partida e o Vasco ganhar as duas dele que falta, ou no caso do São Paulo, né? O São Paulo ele pode chegar aqui 48 com 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54. Se ele perder uma partida, ele chega no máximo a 51. É o quanto o Vasco pode chegar. O Grêmio também é a mesma coisa. O Grêmio só chega a 49 se ele perder uma partida. Então, o Vasco ele precisa secar necessariamente o São Paulo e o Grêmio. E pode abrir um G8, gente. Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, né? Ou o Fluminense, tomara que não seja, entendeu? Tomara que a gente tire o Fluminense, que a gente consiga ir para a final. Eu prefiro ir para a Libertadores ganhando a Copa do Brasil. Eu prefiro, que tá faltando um título de expressão no Vasco, cara. Já há muito tempo que falta um título de expressão no Vasco. Cara, me incomoda muito. Tudo isso que aconteceu no Vasco aí, todos esses murmurinhos, todas essas fofocalhadas que teve aí, de jogador sem comprometimento, rompido com o Diniz, não querendo jogar, não querendo dar tudo de si para poder jogar, não querendo se empenhar, reclamando de treinamento. Aí você pega, me vê o Felipe Melo nas suas redes sociais, metralhando tudo isso, metralhando os jogadores do Vasco que não querem treinar, indignado porque não quer trabalhar, porque tem que respeitar a camisa, tem que honrar a camisa que veste. Você vê, cara, flamenguista, tem um aí que, poxa, que fica consternado com o atual momento do Vasco, cara. Agora eu não tô lembrado quem é. Você vê o Rica Perrone, que é São Paulino, de quando o Vasco está numa má fase, o cara lamentar. O Thiago Leifert, como é que eu vou dizer? O Thiago Leifert ali, ele se comove com o Vasco da Gama. Tudo bem, a torcida do Vasco ali abraçou ele na causa da filha dele. Ele ficou emocionado por causa disso, então ele tem um gesto de gratidão pela torcida do Vasco, mas você vê torcedores do São Paulo, você vê o Neto, que é corintiano, se compadecer com o Vasco pelo estado que deixaram o Vasco. Quando você vê as pessoas tendo pena do Vasco, quando você vê pessoas que torcem para Corinthians, São Paulo, até mesmo para o rival, para o Urubu, sabe, ter pena do Vasco, se solidarizar ao Vasco, que solidariedade ao Vasco, cara, é preocupante, porque o Vasco ele tem que ser odiado, as pessoas têm que detestar o Vasco, cara, as pessoas têm que odiar o Vasco, se os rivais estiverem odiando o Vasco, é porque ele está lá em cima, é porque ele está em evidência, é porque ele está ganhando, é porque ele está conquistando títulos, é porque o seu torcedor está arrogante, é porque o torcedor vascaíno, está metido, cara. Como era em 2000, como era em 99, 98, 97. O torcedor do Vasco era detestado, porque era marrento. Porque ele podia ser marrento naquele momento.
É como o Urubu tá agora, como o torcedor do Urubu tá agora, marrento. Eles sempre foram, mas tá mais do que sempre foram. Tá mais do que o normal. Tá 10 vezes pior. Aí você tem raiva. Aí você tem a raiva da mídia, que protege. Você tem a raiva do juiz, que ajuda eles. Da federação, da CBF, da FERJ do Rio de Janeiro. Você tem raiva que tá sempre ajudando eles. Então é isso que o Vasco tem que ser. Quando o Eurico estava lá, que ele tinha influência na CBF, na FERJ e tudo, não sei o quê, e acontecia as coisas para ajudar o Vasco também, a gente era detestado. A gente tem que ter força nos bastidores, a gente tem que ter uma diretoria que tenha força nos bastidores, cara. E o Pedrinho é muito fraco para isso. Então o Vasco tem que voltar a ser odiado. Quando você vê o Felipe Melo defendendo o Vasco, criticando os jogadores que tem que se empenhar para honrar a camisa do Vasco, meu irmão, alguma coisa está errada. É porque a gente está virando um time médio, é porque a gente está virando um time pequeno, entendeu? Pena você tem que ter do América, você tem que ter simpatia pelo América, você tem que ter simpatia pelo Bangu, pelo Volta Redonda, pelo Vasco não. Pelo Vasco, o Chivas não pode ter simpatia, não. Aí eu fiz uma projeção aqui rapidinho, gente. Então, ó, o Vitória, o São Paulo pega o Inter em casa e o Vitória fora. O São Paulo que é o que pode chegar mais próximo, né? Ele vai pegar o Inter lutando para não cair. Quer dizer, se ele perder do Inter, mesmo jogando em casa, né? Já é um ganho. Agora ele pega o Vitória fora também, ó, lutando para não cair, porque o Vitória está ali também, saindo da zona da confusão, nesse exato momento, vencendo do Mirassol, e não vai ser jogo fácil. Então, quer dizer, o São Paulo aqui vai ter duas pedreiras pela frente, tá? O Grêmio vai pegar o Fluminense e o Sport. O Grêmio pode fazer 3 pontos aqui, né? Então, o Vasco só tem que ganhar 2. Os 2 que faltam, o Vasco tem que ganhar. Os 2 que faltam. O Bragantino pega o Vitória e o Inter. Mas o Bragantino tá atrás da gente, cara. Se o Bragantino chegar ali com a mesma pontuação da gente, a gente ainda acaba na frente do Bragantino. O Corinthians, mesma situação, tá com 45 pontos. O Corinthians pega o Botafogo no Itaquerão. Só que aqui o Corinthians, ele vai jogar agora. Tem 3 jogos por fazer. Tem o Fortaleza também brigando para sair do Z4. Fortaleza ainda está vivo, Fortaleza não está morto, e tem o Juventude. O Corinthians aqui, cara, a única pedreira aqui que ele tem é o Botafogo. O Corinthians ainda tem 3 partidas ainda. O Corinthians aqui, a gente tem que se preocupar, assim como o Atlético Mineiro, que pega o Fortaleza. Também brigando para não cair o Fortaleza também, né? Pega o Fortaleza fora, vai jogar lá, quer dizer, é uma pedreira. O Atlético perdeu, não custa muito. Pega o Palmeiras lutando pelo título e pega a gente. Confronto direto. Então, cara, se abrir um G8 não é difícil do Vasco chegar na Libertadores, não. Basta ganhar as 2 partidas, basta o Vasco fazer a parte dele, que as outras coisas vão acontecer. Pessoal, eu vou deixar agora no final aí um trecho da entrevista do Fernando Diniz, e eu peguei aqui um ponto aqui, uma pergunta ali do Danilo do Expresso 1923, onde ele pergunta do Diniz como foi o término do primeiro tempo com aquele gol no final, né? Porque o Vasco tomou gol no final do primeiro tempo contra o São Paulo, contra o Botafogo, que eu tinha esquecido aqui ontem, que tinha sido contra o Botafogo também, o famoso pênalti no finalzinho, a famosa burrada no final do primeiro tempo, cochilo, né? Quando o jogo estava 0-0 ainda. E como é que ele preparou o mental dos jogadores para voltar a campo no segundo tempo, e ainda mais com a paralisação por causa da chuva, né? E o Diniz falou que aquilo ali passou como um filme na cabeça deles na hora, mas que foi rapidamente ali contornado ali, entendeu? O pessoal não se ligou muito nisso, eles conseguiram se preparar mentalmente, porque o time voltou realmente a 200 por hora, igual começou no primeiro tempo, então o mental foi bem trabalhado e o time teve força ali para contornar aquela situação toda. Ele falou também da relação do Pedrinho, que ele iria ser demitido por causa das 5 derrotas, e ele questionou, pô, se eu for demitido por causa das 5 derrotas, e agora? A gente ganha de 5-1 e o critério é o mesmo?
ou o critério muda por causa disso? E ele diz que o pessoal não vê o dia a dia do clube, não vê o que foi feito lá atrás, as vitórias que o time teve por ter feito essa gordura, que poderia estar numa situação pior, né? Isso que jogou bem contra o São Paulo, Juventude, até tomar o gol, mas colocam tudo na mesma cesta. Diz ele que ali contra o Juventude, principalmente contra o São Paulo, o time até tomar o gol jogou bem. Só que é o seguinte, Diniz, pô, quando toma um gol, cara, desequilibra tudo. É esse o problema, né? O emocional do time cai quando o time toma um gol, ou pelo menos isso estava acontecendo. Tomara que isso realmente seja contornado, né? É o que a gente espera. Toda vez que perde é porque é rígido, porque protege o jogador, porque pega pesado nos treinos. Toda vez que o time perde, o pessoal já coloca tudo isso nas costas dele. Ele falou que todo lugar que ele passou foi assim. Ou porque ele era muito rígido, ou porque ele protege muito o jogador, ou porque ele faz muita carga, bota uma carga muito pesada nos treinamentos e etc. O torcedor ele fala dos torcedores, os influencers, né? Torcedores influencers que trabalham como jornalistas por canais de YouTube, assim eu entendi, e fala quando perde que tem que demitir, mas que não vê o trabalho um todo, né? De quando ganha ou de quando ganhou. E diz que tem que ter responsabilidade para falar, porque ele alega que os influencers eles falam, eles dão lá eles dão ali a opinião deles, falam numa coisa que não sabem, porque eles não estão vivendo o dia a dia no clube, e é uma responsabilidade muito grande, porque eles estão influenciando os torcedores negativamente. Os torcedores começam a pensar um monte de coisa, os torcedores começam a achar que tem um monte de coisa estranha, um monte de coisa errada, e não é isso bem o que acontece, né? Porque as pessoas ficam, os torcedores, no caso, ficam acreditando aí em fake news. Fica aí com esse trecho da entrevista do Diniz, desejar aí um sábado abençoado, vai devagar, pega leve, o final de semana só está começando ainda, gente, fica com calma aí, o Urubu tá jogando agora, vai jogar daqui a pouquinho, né? Cuidado para sair na rua, não sai, não entre em confusão, não entre em lugar tumultuado, com muita gente, com muita aglomeração, que sempre sai confusão, sempre sai besteira. Saudações vascaínas, fiquem com Deus, e vitória Vascão, e Palmeiras também. Fui! Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Queria perguntar sobre o término ali do primeiro tempo, aquele gol que sai já nos acréscimos, e como é que foi trabalhar esse gol, que a gente sabe que o Vasco tomou alguns gols na virada do primeiro para o segundo tempo, e esse longo período de preparação de 1 hora e meia, como é que foi o mental? Porque o time volta no segundo tempo, dominando a partida, atacando e fazendo os gols necessários para a vitória. Obrigado. Obviamente que passa um pouco um filme, mesmo que seja de relance, de tudo que aconteceu recentemente. O gol do São Paulo, o gol contra o Botafogo, e acho que teve mais um que a gente tomou um pouquinho antes de ir para o intervalo. Mas assim, mas hoje só passou rapidamente. Acho que a gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores, que na realidade a gente nem queria que voltasse o jogo, porque o campo estava meio que impraticável e estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como ele, queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Tinha umas áreas que estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time, que era um jogo muito importante. A gente soube decidir esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol. No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol e podíamos ter ganho até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja a falta de firmeza, de
de inteligência, de tudo. O que mudou, então? Então, não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava, acho que na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias que a gente jogou 5 jogos. E o time foi mal e perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. O time, quando eu falei uma vez, esse time está aprendendo a ser grande. Esse time do Vasco que eu dirijo, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigante, uma das maiores instituições do mundo em relação ao futebol. Mas esse time está aprendendo. E a gente aprende trabalhando, treinando. Aí, quando ele fala assim, mas o que fez na data FIFA? Na data FIFA a gente treinou. Você acha que a gente treinou tudo que tinha para treinar nessa semana e melhorou e ganhou de 5-1? A gente acredita nessas coisas meio infantis, que os resultados são assim, são causa de um único elemento, as derrotas são causa de um elemento só. O time vai aprendendo. Quando você sobe muito, como a gente subiu, ou a gente tem a grandeza de continuar subindo, ou a gente tem que aprender. Aí teve essa queda que ninguém queria. Nós perdemos 5 jogos, alguns deles a gente jogou bem. Não jogou bem só contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos muito bem contra o Juventude no primeiro tempo também. Até melhor que contra o São Paulo, até tomar o gol. Só que a gente coloca tudo na mesma cesta e acha que os jogos são todos iguais, todos muito ruins. E o Bahia não foi igual ao Grêmio, nem foi igual ao Botafogo. Foi um jogo, repito, foi um jogo que o time jogou mais unido, jogou mais junto, taticamente mais bem distribuído no campo. E faltou confiança, que a gente foi perdendo por nossos próprios erros. O time errou muito, no sentido desses 5 jogos. No que errou? Errou na falta de... Quando você está subindo, ou você acelera e trabalha ainda mais para continuar subindo, ou se você quiser acomodar, você vai cair. Foi o que aconteceu com a gente. E comigo aqui, junto com os jogadores, a gente não vai ter acomodação. E aí teve um outro questionamento, meio que é comum, né, que as pessoas repetem. Todo o meu trabalho ele é feito assim. Quando acontece alguma coisa de time perde, ou é porque eu sou muito rígido, ou porque eu protejo muito jogador, ou porque eu quero ajudar muito jogador, ou porque eu trabalho muito. E todas essas coisas, elas são muito mais, são os fatores positivos que contemplam o meu trabalho. A gente trabalha muito mesmo. Ontem, antes do jogo, eu falei assim, trabalhou quase 2 horas no campo ontem. Se está errado ontem. Não vai estar errado no dia que perde. É isso que a gente precisa melhorar no debate, a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. Para o torcedor, ok, assim, que a derrota, o torcedor ele está no papel dele, tem que ganhar, o torcedor quer vitória. Mas quem milita no futebol e faz análise, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Senão a gente não consegue, senão não adianta ficar reclamando. Eu repito, se uma pessoa se achava que tinha que ter algum tipo de demissão, a pessoa tem que sustentar, tem que demitir mesmo. Aí vai mudar de opinião porque ganhou de 5-1. Não tem sentido, pô. É porque não enxerga nada do trabalho. É um torcedor trabalhando como jornalista, como influencer e contaminando a torcida. Porque a torcida quer voz. Então, se a torcida está chateada, o cara assim, não consegue enxergar. Assim, eu falo para você, no Bahia teve melhora. O cara não consegue enxergar nada que no Bahia teve melhora. Então, no Bahia, como vocês perguntaram, colocaram o Bahia no mesmo pacote. Mas aqui a gente não coloca no mesmo pacote. Aqui a gente vai assistir o jogo, explica assim, ó, aqui começamos a voltar a ser um time. Começamos a andar junto. Agora, a confiança nós vamos recuperar com coragem para jogar, a gente cada vez mais junto. E isso foi feito. Tá? Então, assim, fica isso para vocês. E não é porque ganhou hoje. Então, assim, o que eu estou falando hoje, falei lá contra o Bahia. Tem que ter uma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade para a gente poder ajudar mais o ambiente do futebol. Porque esse ambiente não é ruim só para o treinador e jogador, ele é ruim para todo mundo.